Olá, crianças, bom dia. Hoje, sexta-feira, finalizando aí a nossa semana de aula, nós teremos aula de ciências, né? Antes de iniciar a aula, vamos agradecer a Deus por essa semana, agradecer pela paz, pela saúde que Ele nos proporcionou, que Deus nos abençoe, né, durante esse novo dia, como também durante esse final de semana que se aproxima. Hoje, na aula de hoje, nós teremos o assunto de ciências. A aula será de ciências. Vocês vão abrir o livro de vocês na página 18 e 19, certo? E nós vamos falar sobre transformação da matéria. Então, o que significa a transformação da matéria? Durante o nosso dia a dia, né, se observarmos ao nosso redor, alguns materiais têm as suas formas modificadas. As formas vão ter algumas modificações. Por exemplo, um exemplo bem simples, bem fácil do dia a dia de vocês. Ao tomar aquele suquinho de caixinha, vocês terminarem ali o suco, vocês vão amassar aquela caixinha de suco para jogar no lixo. Então ali, aquela matéria, aquele material ali da caixinha, o seu formato ele vai ter a sua estrutura modificada, Como também nós temos vários outros materiais, que sofrem mudanças, na sua estrutura, na sua composição. Então, diante dessas transformações da matéria, nós temos algumas matérias que ela tem, que elas são reversíveis, enquanto outras não. Então nós vamos entender o que significa reversíveis e irreversíveis. Diante desse conceito, de reversíveis e irreversíveis, a matéria ela é irreversível quando ela tem a sua composição modificada, ela não volta a ser o que era antes, a sua mesma composição, ela vai sofrer mudanças. E reversíveis é porque ela vai continuar a sua composição, ela vai sofrer transformações, mas ela vai continuar a sua mesma composição. A forma, ela pode ter a sua forma modificada, a sua estrutura, mas a sua composição vai ser a mesma. Então, diante desse conceito, nós temos dois exemplos de transformação da matéria. A transformação química e a transformação física. Vamos entender como é a transformação física. Na transformação física, a matéria ela vai modificar a sua estrutura. Por exemplo, a caixinha ali ela foi amassada, Ela foi amassada, mas a sua composição não mudou. Ela continua a mesma composição. Então ali ela é reversível, certo? Então é uma transformação física, certo? Uma transformação física. Outro exemplo de transformação física. Eu tenho aqui, uma folha. Essa folha eu posso rasgá-la, eu vou rasgar, Ela vai sofrer a sua transformação de tamanho, Mas a sua composição, ela vai continuar a mesma. Então é uma transformação física, certo? Outro exemplo que eu tenho bem claro. Nós temos aqui, a forma de gelo. Nós temos aqui, certo? O gelo no seu estado sólido, Para transformar o gelo, nós colocamos ele, na geladeira, no congelador, e ali a água ela vai ser transformada no estado sólido. Então, a água teve a sua transformação, mas caso eu queira descongelar, não vai ter diferença nenhuma na sua composição. A água ela vai continuar a mesma. Então, diante dessa composição que não houve, uma mudança, não teve mudança na sua composição, nós temos uma transformação física, certo?
Exemplos também, alguns metais, né, para ser transformado em objetos, eles terão transformação física, certo? Porque a sua composição, a sua estrutura, ela não vai ser modificada, vai continuar da mesma forma. E o que seria a composição química? A composição química é quando a matéria ela vai sofrer, né, transformação, aquela composição dela vai se transformar em outras substâncias, certo? Na composição química, aquela matéria que ela já tem uma composição, ela vai sofrer outra transformação, produzindo outras substâncias. Eu tenho um exemplo bem claro aqui, né, que vocês também vão acompanhar no livro, do metal. O metal, né, ele teve uma transformação química. Lá no livro de vocês vão ver um exemplo de uma latinha, né, de refrigerante. É um metal. Esse metal, né, ele ao ser transformado, né, ao passar por uma transformação química, ele vai sofrer uma oxidação, né? Essa oxidação que seria, com o tempo ali, aquela latinha de refrigerante, ela vai ficar jogada, exposta, né, à chuva, ao sol, e vai sofrer essa oxidação. Aquela composição dela vai se transformar em outra substância. O mesmo aconteceu aqui com essa serrinha, né, que nós temos um metal, e a oxidação, ela não era dessa forma, né? Então ela ali ficou exposta ao sol, à chuva, né? Então ela sofreu uma oxidação. Essa oxidação, o que seria? Ela ficou enferrujada, né? Então aqui a gente teve uma transformação química. Diante dessa transformação química, as transformações químicas, elas são irreversíveis. Por que são irreversíveis? Porque elas não vão voltar à sua composição anterior. Não tem como ela voltar à sua composição anterior. Nós vimos que na transformação física, né, como eu dei o exemplo da folha, né, ela sofreu a transformação, mas ela continua a mesma. Eu posso, né, ela não teve mudança. O gelo que estava no estado sólido, ele, né, se ao derreter, ele não teve, né, nenhuma transformação na sua composição, não teve mudança na sua composição. A água, ela continua a mesma. Então é o que? Reversível, né? Já nas transformações químicas, né? As transformações químicas, elas são irreversíveis, porque a sua composição, ela não volta mais a ser o que era antes, né? O metal sofre oxidação, ele vai voltar a ser o que era antes de forma alguma. Então, é uma transformação irreversível, certo? Nós temos também um exemplo, né, da madeira. A madeira, ela foi ali, né, posta fogo na madeira, colocaram fogo na madeira. Ela ali teve uma transformação química, porque ela não vai voltar mais a ser o que era antes, certo? Frutas, né? Materiais orgânicos. Nós temos aqui exemplo de frutas que são materiais orgânicos. Aqui eu tenho um exemplo, né, de um limão, né? Quando eles vão ficando assim, a fruta vai apodrecendo. Aqui nós temos a banana, ela vai sofrendo a sua transformação química, porque ela vai mudando, né, a sua composição, ela vai ficando diferente. O que seria, né? Os fungos e bactérias ali vão contribuir para que o alimento, os materiais orgânicos, eles vão apodrecendo. Então houve uma transformação química. A banana, ela vai voltar a ser o que era antes? De forma alguma, né? Então aqui nós tivemos uma transformação química que é irreversível, certo? Espero que vocês tenham entendido, né, esse assunto sobre transformações da matéria.
E nós vimos aí que a transformação da matéria ela pode ser química ou física, certo? Após assistirem a aula, vocês vão responder a atividade que está na página 20 e 21 do livro, certo? Então, lembrando também para vocês que após vocês concluírem a atividade, não vai ser mais necessário enviar a foto das atividades pelo WhatsApp, porque no dia seguinte eu vou pôr no grupo a resposta, somente a resposta da atividade para vocês fazerem a correção, certo? Então, mandei a atividade hoje, amanhã, antes de iniciar a aula, como amanhã é sábado, no final do dia, na sexta-feira, hoje é sexta, então no final do dia eu já vou pôr lá no grupo, a resposta dessas atividades, dessa atividade de ciências, certo? Então toda vez que eu passar uma atividade, não precisa enviar as fotos, no dia seguinte vocês já terão lá no grupo a resposta da atividade do dia anterior para vocês fazerem a correção. Após corrigir, vocês já iniciam a atividade proposta do dia, certo? Então, tenham um bom dia, um bom final de semana e estou online para vocês tirarem dúvidas, certo? Bom dia e espero que tenham entendido aí o assunto.